A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que se encontram ao vivo conosco aqui pelo nosso canal do YouTube oficial. Irmãos, preste bem atenção nesse ensino que nós vamos dar aqui, porque vai ser um ensino muito tremendo que vai marcar esse canal. Vai ser um ensino que vai mexer com a estrutura e um ensino que vai nos conduzir mais perto do Senhor. Eu quero que você, nesse exato momento, eu quero que você foque no ensino, acompanhe até o final, para você pegar um entendimento segundo a Escritura Sagrada. Amém? Irmãos, eu quero que você já entre, coloque o seu gostei nesse vídeo, vamos compartilhar mais, vamos alcançar mais pessoas. Você que é jovem, você que não é, independente, tem algum jovem na sua família, tem algum jovem que você vai se deparar no meio do caminho, da caminhada, no evangelismo, você precisa ensinar ele, você precisa também passar para ele aquilo que você aprendeu. Irmãos, abra comigo a sua Bíblia Sagrada, livro de Daniel, capítulo 6, e no versículo de número 1. Amém? Daniel, capítulo 6 e o verso de número 1. Tirei o fundo aqui do hino, porque eu quero que você preste bem atenção, porque vai ser tremendo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, quem procurou na Bíblia? Quem procurou? Vamos ver quem está com a Bíblia aí na mão. Eu vou esperar. Vamos ver quem está com a Bíblia Sagrada nas mãos aí. Não tem ninguém com a Bíblia? Ah, o irmão Marlos está com a Bíblia. Quem mais está com a Bíblia Sagrada? Luan também. Tem mais alguém que pegou a Bíblia, irmãos? Só vou começar a pregar se tiver mais pessoas que estão com a Bíblia Sagrada. Certo, irmãos? Se vocês querem aprender, fica com o ensino até o final. Tá bom? Olha lá, mais um está com a Bíblia Sagrada. Quero mais pessoas com a Bíblia. Eu quero você com a sua Bíblia do lado de você aqui, ó. A minha está aqui. Tá bom? Pega a sua Bíblia aí, vai ser tremendo o ensino. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através desse ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Daniel capítulo 6, versículo 1 está escrito assim: E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha só. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Louvado seja Deus. E não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Irmãos, presta atenção aqui. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Daniel, ele foi um homem escolhido por Deus. Daniel foi um homem diferente, foi um jovem diferente. Daniel, ele fez a diferença, sabe por quê? Porque Daniel, ele tinha um espírito excelente. Irmãos, o que eu vejo hoje é jovem pregando, falando em línguas, mas não tem a estrutura do espírito. Não tem a couraça da justiça, não tem o capacete da salvação, porque eles estão na mentira desse sistema religioso, desse sistema gospel que engana a muitos e muitos jovens que estão perdidos. Jovens que vão para o culto de festividade, jovens que vão para aparecer, colocam um salto alto até lá em cima, outros que vão para pregar melhor do que os outros jovens. Esse não é o espírito que estava sobre Daniel.
Esses jovens que estão pregando nas igrejas hoje em dia, você vai entender. Esses jovens que estão no altar, no altar do Senhor, que estão dizendo que Deus falou, estão dizendo que é Deus que está falando, que prega teologia, que prega bonito, né, que vai em vários congressos. Será que esses jovens realmente estão cheios do Espírito Santo? Será que esses jovens realmente que rodopia, que falam em mistério, né, que estão rodopiando, nada contra falar em línguas, já para você entender, tá bom? Eu creio nos dons espirituais, mas você vai entender aonde que eu quero chegar. Irmãos, presta bem atenção. Jovens que estão na igreja, muitas das vezes estão na igreja porque tem uma menininha que ele gosta, porque a igreja pode tudo, porque a igreja não proíbe nada, tem luz, escurece o culto, né? Coloca o culto como um show, coloca luz no altar, e nós estamos vendo jovens perdidos. Jovens que não têm mais a essência do Espírito Santo. Jovens que não são como Estevão para enfrentar a morte. Por que esses jovens eles estão dessa forma nesses últimos dias? Por que esses jovens não estão no Espírito como Estevão estava? Por que esses jovens não estão entregando a tua vida por completo como Estevão entregou? Como outros homens de Deus entregaram, como Daniel entregou, como José entregou? Irmãos, hoje o que nós mais vemos é jovens que estão pregando no altar, que gostam de pregar bonito, que pega, coloca aquele corte de cabelo parecendo um papagaio, parecendo um pica-pau, aqueles cortes com risquinho do lado, com terninho apertado, irmãos, com a calça apertadinha, achando que é profeta, que é servo de Deus, que prega a palavra, que é melhor pregador, que é isso, que é aquilo. Irmãos, a coisa está séria. Hoje não vemos mais jovens cheios do Espírito Santo. A Bíblia que nós acabamos de ler em Daniel capítulo 6, a Bíblia diz que o rei Dário, ele queria reis para estar tomando a direção naquele negócio. Daniel estava em um deles. Sabe o que aconteceu? Daniel chamou a atenção perante esses reis, perante os príncipes. Daniel chamou a atenção. Por que Daniel chamou a atenção? Porque Daniel era diferente. Louvado seja Deus. Quando o jovem é diferente, quando o jovem ele fala diferente, quando ele age diferente desse mundo, quando ele não entrega a sua alma à vaidade, quando ele prega a verdade, quando ele prega aquilo que o Senhor manda, Deus está com ele. O que mais nós vemos hoje é jovem estar dizendo: Deus manda te dizer, Deus manda te falar, Deus manda fazer isso, Deus aqui, Deus lá. Irmãos, a coisa é muito séria. Eu, particularmente, tenho muito temor a Deus quando falo que é Deus que está falando. Por quê? Porque cada palavra que o homem fala dará conta no dia do juízo. Apocalipse capítulo 20, verso 11, a Bíblia diz que vai vir um grande trono branco. Você tem noção do que vai acontecer? Será um julgamento que nem a terra nunca imaginou tão tamanho julgamento que será naquele dia. Irmãos, os jovens são o futuro do Evangelho. Os jovens são aqueles que vão pregar, aqueles que vão crescer, aqueles que vão aprender e depois vão constituir uma família e vão pregar para os seus filhos. O jovem, ele tem algo que é muito especial nele, que é a força. A Bíblia diz: sois jovens e já venceste o maligno. Irmãos, mas sabe que eu vejo muitas igrejas hoje em dia? Eu posso falar? Sim ou não? Posso ou não posso? Eu também sou jovem, tenho 21 anos de idade. Você que está me vendo, você é jovem, presta bem atenção e pega a visão aqui no que eu vou falar para você. Irmãos, eu aceitei a Jesus Cristo como Salvador da minha alma com 16 anos de idade. Presta atenção. Hoje, o que Deus fez na minha vida foi impressionante. Hoje eu prego nas praças, prego nas favelas, prego o evangelho afora, entendeu? Prego o evangelho, viajo pregando o evangelho. Esse dia eu estava no Mato Grosso, daqui a pouco eu já vou estar em outra cidade, entendeu, meus irmãos? Então eu sou um jovem e tenho total liberdade para falar aquilo que eu vou dizer aqui para vocês. Hoje não se tem mais jovens cheios do Espírito Santo.
Se bom seria que esse vídeo chegasse a milhares de jovens. Jovens que estão na pornografia, no pecado, na masturbação, no adultério, que estão na prostituição, estão levando a obra de Deus ainda. Esses jovens não estão cheios do Espírito Santo. Irmãos, o que tem de jovens que está pregando a palavra e depois no final do culto fica cantando as irmãzinhas depois do culto, não é brincadeira. O que tem de jovens que é pregador, que prega a palavra, aquelas jovens também que canta, aquelas menininhas que canta no coral. Depois na casa dela ela dá outro testemunho. No WhatsApp dela tem mensagens ilícitas, está mandando nudes. Irmãos, a coisa está feia. Os jovens hoje não têm exemplo para dar. E sabe o que é mais interessante? Que a Bíblia diz que o jovem tem que dar exemplo. O jovem tem que dar exemplo. Quem está me entendendo aqui? O jovem tem que dar exemplo naquilo que ele é. Não naquilo que ele tem que ser, naquilo que ele é dentro da palavra de Deus. Irmãos, o que mais nós vemos é jovens profetizando, entregando revelação, brincando com a palavra e estão achando que tá assim e vai ficar por isso mesmo. Irmãos, Daniel era diferente. Daniel era um homem diferente. Daniel, a Bíblia diz que ele se destacou entre esses príncipes, entre os presidentes. E sabe o que aconteceu, meu irmão? A inveja. Quando o jovem ele se entrega na obra, quando o jovem se entrega na vontade de Deus, a inveja vem. Porque muitos jovens, eles estão, dentro da igreja, mas quando o irmãozinho está pregando a palavra, os outros ficam com inveja. Ah, eu prego melhor do que ele. Ah, eu canto melhor do que ela. Ah, eu canto melhor do que ela no coral. Era para mim estar na frente do coral, era para mim estar na frente do grupo, era para mim estar pregando lá. O que mais nós vemos é jovens com inveja, com porfias, com palavras torpes, jovens que falam gíria, entendeu, meus irmãos? Quando eu falo gíria, vocês podem perceber que a maioria das vezes é quando eu estou pregando para aqueles que estão perdidos. A Bíblia diz que Paulo ele disse, olha, eu me fiz de louco para ganhar os loucos. Paulo não disse, seja louco e ganhe os loucos. Ele disse, faça de louco para ganhar os loucos e faça de sábio para ganhar os sábios. Irmão, louvado seja Deus. Olha que ensino tremendo. Irmãos, sabe o que acontece hoje em dia? Presta bem atenção. Presta bem atenção aqui. Você que está me vendo aí. Presta atenção. Ei, acorda. Presta atenção. Sabe que hoje que faz mais o jovem se perder? Eu estou falando da questão do jovem se perder. Depois eu vou falar como que é ser um jovem cheio do Espírito Santo. Irmãos, os jovens estão se perdendo muito através disso daqui. Os jovens estão se perdendo muito através do celular. Sabe por quê, irmãos? Eles não estão tendo domínio. Eles não estão tendo domínio próprio. Sabe por quê? Eles estão sendo levados pelo inimigo a qualquer vento de doutrina. O jovem que era para dar exemplo na fé, que era para dar exemplo na verdade, que era para dar exemplo no evangelho. Porque a Bíblia diz que o jovem tem que dar evangelho, tem que dar testemunho, tem que dar boas obras no evangelho. Para você ter uma noção de que a coisa é tão séria, o jovem tem que dar exemplo para o senhor de idade, para o homem que é mais velho tem que dar exemplo. Exemplo. Hoje não. É os mais velhos que tem que dar exemplo, é os mais velhos que tem que ir para a igreja, tem que pregar a palavra, tem que servir a Deus. Eu sou novo e vou curtir o mundão. Eu sou novo, vou para balada, vou beber, vou usar droga, vou se prostituir, vou mentir, entendeu? Vou curtir o mundo. Ei, presta atenção aqui no que eu vou falar para você. Quem sabe hoje, você que está me ouvindo, você está nessa situação. Você que é jovem, está pensando em se desviar, está pensando em voltar para trás. Sabe por quê? Porque o teu coração não está firmado na palavra. Porque quando o nosso coração é firmado na palavra, não precisa de rap gospel, não precisa de funk gospel, não precisa de sertanejo gospel, não precisa de nada gospel para querer prender os jovens nas igrejas. É o mal dos pastores. Os pastores, para prender os jovens, quer deixar os jovens à vontade. Olha que coisa beleza, fica à vontade. Prega no altar de bermuda,
igual eu preguei uma vez. Irmãos, já preguei de bermuda, já dei saudação, preguei a palavra no altar de bermuda. Você acredita nisso? É. Sabe por quê? Hoje os pastores não querem ver os jovens saindo da igreja. Mas calma aí, eles estão fazendo errado. Quer para prender os jovens dentro da igreja, quer fazer teatro, quer deixar os jovens em liberdade. Irmãos, não é assim. Não é desta forma. Pastores, não é desta forma. O jovem, para ficar firme na presença de Deus, não precisa de teatro. Não precisa de funk gospel, rap gospel, não. Ele não precisa de congresso, de festividade, de culto de jovens, não. Para o jovem ficar firme na presença de Deus, ele precisa do Espírito Santo. Ele precisa da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha que coisa tremenda que está em ensino. Olha que coisa gloriosa. Irmãos, é difícil você ver um jovem da mesma forma que eu estou, pregando evangelho, pregando a palavra, a palavra, o verdadeiro evangelho. Por que os jovens hoje não têm essa iniciativa? Porque os jovens querem viver da facilidade, facilidade dentro da palavra. E não tem como. A porta é estreita, Mateus 7,13. Jesus disse, olha, entrai pela porta estreita, porque cuidar nela ter o reino de Deus. É a porta estreita. Jovens, eu quero mandar um recado para você que é jovem. Não existe caminho fácil. Não existe facilidade, meu amigo. Ei, jovem, você que é menina, menininha, gosta de cantar no coral, não precisa andar na facilidade para você ficar firme na palavra. O evangelho é estreito, você quer entrar no céu, tem que estar aí na porta estreita e ponto, acabou. Hoje os jovens querem pregar, querem se amostrar, querem se aparecer. É o evangelho do século 21. Os jovens querem se aparecer hoje em dia. Os jovens querem se aparecer, os jovens não querem mais se doar para a obra. Né? Deixa eu arrumar a câmera aqui. Os jovens, eles não querem mais se doar para a obra. Essa é a grande verdade. Irmãos, presta atenção. Uma hora a ruga vai vir. Uma hora tudo vai acabar. Uma hora a pele vai enrugar. Irmãos, presta bem atenção no que eu vou falar para você. O que adianta ganhar o mundo inteiro, jovem? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que adianta você ganhar o mundo inteiro, ir para a igreja para ouvir teatro, ir para o culto de jovens, ir com aquela menininha que vai com salto alto desse tamanho, aquele menino que vai com terno apertadinho, que vai mostrando o peitoral, que vai mostrando os bracinhos, que vai com camisa até aqui, para quando chegar no final do culto, irmãzinha, passa o contato aí para nós. Irmãzinha, vamos orar? Irmão, chega. Geração perversa. Geração que não teme a Deus. Eclesiastes capítulo 12. Jovem, lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham maus dias, no quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Tem jovem que só quer servir a Deus, engraçado, quando tiver velho. Ah, mas quando eu tiver velho eu vou para a igreja, quando eu tiver velho eu vou servir a Deus, quando eu tiver mais velho, aí eu vou esperar Deus me chamar. Deus quer realmente, verdadeiramente, jovens que são como Daniel, que são como José, que são como Estevão. Deus está precisando de jovens dessa forma. O Brasil está cheio de jovens que ficam falando e não pregam e não cumprem aquilo que pregam. Que falam, mas chega em casa não dá bom exemplo. Desrespeita pai e mãe. Não dá testemunho na escola. Conversa na roda dos escarnecedores, gosta de andar de jovens carnais que não servem a Deus, gosta de ficar usando correntinha de ouro, gosta de ficar pondo pulseirinha no braço. Eu vou falar e para você entender que você está errado, você precisa mudar. João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Jovens que precisam
se converter e nascer de novo. Irmãos, eu não preciso de uma luzinha na igreja, eu não preciso fazer teologia para me ficar preso na igreja. Eu preciso da palavra de Deus. Vocês têm visto como que Deus tem me usado pela sua infinita misericórdia? Vocês têm visto como que Deus tem operado na minha vida, os demônios têm caído por terra, a verdade tem sido pregada, a coragem que eu tenho para pregar a palavra. Irmãos. Vocês viram eu pregando na Praça da Sé? Quem viu esse vídeo? Quem viu? O vídeo que eu postei hoje, pregando na Praça da Sé. Quem viu eu pregando na Praça da Sé? Irmãos, você acha que é qualquer jovem que prega a palavra daquela forma? Você acha que é qualquer jovem que prega a palavra com ousadia, com verdade, sem ter medo? Você viu que tinha até a polícia lá perto. Quem viu? Tinha até um carro de polícia lá. Quem viu? Pregando para pessoas que... Ali é o centro de São Paulo, a Praça da Sé. Pregando para vários tipos de pessoas que passam, sem ter vergonha de pregar a palavra na praça. Eu posso dizer para você, realmente, você servir a Deus sendo jovem de verdade é totalmente diferente. Quando eu comecei a ir para a igreja, sabe que me veio o pensamento? Vou fazer teologia para pregar bonito. Mas quando eu conheci a verdade, sabe o que aconteceu comigo? Eu falei assim, o quê? Eu quero fazer teologia para pregar bonito? Tô fora. Porque quando o Espírito Santo convence o homem, o Espírito Santo de Deus não precisa que você faça teologia para pregar bonito, para pregar em congresso, para chamar atenção, para ser o centro das atenções, para ser estrela. Não! Deus quer levantar você para ir na praça, para ir nas presídios, para pregar o evangelho na rua, no tráfico de droga, para pregar o evangelho nos valados, nas esquinas e dizer que é chegado o reino dos céus. Deus está contando com os jovens dessa forma, jovens que se dispõem a fazer a obra de Deus, que não é preguiçoso, que não fica dormindo até meio-dia. Irmão, tá falando contigo, né? Que não fica dormindo até meio-dia, que não desrespeita pai e mãe, que não dá mau testemunho, que não fica falando palavras torpes. Hoje não. Os jovens vai cumprimentar o outro na igreja, não é nem a paz do Senhor. Ele não toca assim, a paz, ele não, né, não aperta a mão do outro irmão, fala a paz do Senhor, irmão. Não, fala aí, parça. Paz do Senhor. Fala assim, ó, da hora, você viu que time que ganhou ontem ali e tal, né? Ou o outro fala assim, e aí, mano, beleza? Tal, é assim ou não é? Ninguém chega assim e fala assim, paz do Senhor, meu irmão, como que o meu irmão tá? Você tá bem? Hã? Irmão, vocês dão risada, mas é uma verdade. É uma verdade. É uma verdade que muitos até não falam. Não fala. Não fala. Sabe por quê, meu irmão? Deus me deu a coragem que eu tenho hoje. Eu não tenho medo de pregar evangelho. Eu prego evangelho na praça, na rua, aonde estiver. Daqui a pouco, daqui uns dias, vocês vão ver a gente pregando no presídio. Você vai me ver eu pregando no presídio, entrando nos presídios, nos hospitais. E vocês vão ver como que Deus vai operar. O sonho desses jovens que estão no mundo é pregar em congresso. Sim ou não? É pregar nos gideões, é pregar na igrejas grandes. O meu sonho é pregar dentro do presídio. O meu sonho é pregar para milhares de pessoas o arrependimento, ganhar almas para Jesus Cristo. Este é um verdadeiro sonho de um jovem de Deus. O verdadeiro sonho de um jovem de Deus é trazer pessoas ao arrependimento. É pregar para os jovens se converter, para parar de ficar usando saia acima do joelho no culto. Ei, jovem, eu mando um recado para você aqui hoje. Presta atenção no que eu vou falar para você. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo aí agora. Compartilha, irmãos, no seu canal, compartilha no seu WhatsApp. Eu quero que jovens acordem para a vida. Esses jovens que pegam uma Bíblia como essa, ele chega lá, coloca a Bíblia aqui, ó, coloca em cima, né, da coxa, põe em cima da coxa a jovenzinha, põe a Bíblia em cima da coxa e fica assim, ó, no altar. Com a mãozinha assim, ó, a mãozinha assim, tampando as vergonhas. Mas não tem vergonha na cara.
Não é postura de uma serva de Deus colocar uma Bíblia para tampar as suas vergonhas, minha irmã. Ei, jovem, o que vai tampar suas vergonhas não é a Bíblia. O que vai tampar sua vergonha é roupa. Para de ficar usando sainha acima do joelho, minha irmã. E chega no púlpito, você fica fechando a perninha, fica cruzando a perninha pro irmãozinho que está pregando a palavra para chamar a atenção dele. Isso é o espírito da pombagira que está no teu corpo. É o espírito da pombagira que está no seu corpo. Fica andando de salto alto, rebolando dentro da igreja, pecado contra Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 7, verso 10, e veio uma mulher com enfeites de prostituta. Irmãos, presta atenção. Você quer ser um jovem usado por Deus? Fica até o final para você entender esse ensino. O espírito de Jezabel está entrando nos jovens hoje em dia. O espírito da vaidade, do pecado, do mundanismo está entrando na igreja hoje, tomando jovens. Quer ver uma igreja cair? Deixa os jovens de qualquer jeito. Irmãos, é queda total. É queda total. Deixa os jovens tomar a direção da igreja. Irmãos, independente da minha aparência, independente se eu sou bonito ou sou feio para você, não independe disso, eu não quero saber. Uma hora esse corpo vai cair na sepultura. Uma hora minha pele vai enrugar. Uma hora, meu irmão, eu vou ter cabelos brancos. O que adianta ser jovem, ser bonitinho, ser bonitinha, falar bonito, ter faculdade, ter isso, ter aquilo e perder a sua salvação? Irmãos, Estevão, ele era um jovem diferente. E por que Estevão era um jovem diferente? Porque ele ouvia a palavra, ele vivia a palavra, ele acreditava na palavra, ele meditava de dia e de noite. Livro de Provérbios, capítulo 7, verso 10. E veio uma mulher com enfeites de prostituta. Salto alto é enfeite de prostituta. Você já andou na rua, numa avenida? Quem já aconteceu isso? Já andou numa avenida, onde você vê mulheres, travestis, usando salto alto, sai até acima na coxa, entendeu? Se não é um batom vermelho, é unha pintada, entendeu, meus irmãos? Espírito de Jezabel, enfeites de prostituta. Irmã, jovem, eu sinto muito, mas eu não posso esconder essa verdade. Foi ele que me chamou para ser diferente. Assim como Daniel se destacou em meio àqueles outros, eu estou aqui me destacando diante desse YouTube e diante desse planeta Terra, que um jovem está brilhando em minhas trevas. Hoje você não vê um jovem de 21 anos expulsando demônio na rua, pregando evangelho, ganhando almas. Você só vê jovens dentro de igreja, pregando em congresso, em festividade, de domingo para a igreja, mas dia de terça-feira ninguém quer ir. E o engraçado é que eu já percebi isso. Quem já percebeu isso que eu vou falar, presta atenção. É dia de terça-feira. Dia de terça-feira todo mundo sabe que essas igrejas ninguém vai. Aí essa jovem ou esse jovem ou não vai no dia de terça-feira, ou no dia de terça-feira não se veste tão bem arrumado como ele vai no dia de domingo. Mas quando chega domingo, dia de culto de domingo, que está cheio de jovens, aquela jovem põe um salto alto, aquela jovem se veste como uma Jezabel, com um espírito maligno dentro dela, faz ela se vestir daquela forma, toda sacolada para atrair os jovens, para derrubar o seu irmão. Chega no culto, quer ficar andando para lá e para cá na igreja, não quer ouvir a pregação. Isso é o espírito maligno. Está entrando em muitos jovens do Brasil e no exterior também. Irmãos, preste atenção. Não seja um jovem mundano, seja um jovem espiritual, porque Estevão era espiritual. A Bíblia diz que Estevão tomou pedrada pelo evangelho, e quando tomou pedrada ele estava dizendo: eis que vi o céu aberto, eis que vi o céu aberto. Oh, glória a Deus, aleluia. Estevão viu o céu aberto porque ele era espiritual. Quer ser usado por Deus? Seja espiritual. O jovem espiritual, ele vive a palavra, ele prega a verdade. Ele prega contra o mundanismo. Ele prega contra as palavras torpes. Por que palavra torpe? Porque o jovem hoje em dia quer falar parça, quer falar mano, quer falar Pai do Senhor, cara. Pai do Senhor, mano. Pai do Senhor não sei o quê. Irmãos, ninguém tem mais a modéstia de chegar Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, jovem, tudo bom? Não.
A paz do Senhor não é mais assim. Agora a paz do Senhor é assim, ó. Acabou o temor a Deus. Acabou o temor a Deus. Jovens que não dão exemplo de maneira nenhuma. Estão dentro do ônibus, não dão nenhum lugar para o senhor de idade sentar. Irmão, vocês querem ouvir o testemunho aqui? Eu tenho um testemunho para contar. Olha que coisa tremenda. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque esse ensino está sendo glorioso demais. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, olha o testemunho de que quando um jovem é diferente. Uns dias atrás, na verdade uns meses atrás, eu estava num ônibus. E neste ônibus, eu estava sentado e eu vi um senhor de idade em pé. E o que eu fiz? Como um jovem diferente, eu tive que dar um lugar para aquele senhor sentar claramente. Aquele senhor falou assim, não. Falei, senhor, senta aqui, fica à vontade, senta aqui na cadeira, senta aqui, pode sentar. Aquele senhor sentou e eu fiquei de pé. Dei um lugar no ônibus para ele sentar. Sabe o que ele falou para minha surpresa? Ele levantou a voz no ônibus e falou assim, ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo que esse jovem aprendeu? Muitos não fazem isso. Irmãos, olha que coisa tremenda. Para minha surpresa, aquele senhor levantou a voz dentro do ônibus e ele me honrou dentro do ônibus. Sabe por quê? Porque eu tive postura de um servo de Deus. Eu fui um jovem, mas fui um jovem diferente. Eu amei o meu próximo. Eu vi o meu próximo em pé, sendo um senhor de idade. Eu dei um lugar para ele sentar e o nome de Deus foi glorificado. Será que você pode dar glória a Deus aí na tua casa? Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, eu estava lá no Mato Grosso, na cidade do Alto Paraguai, em Mato Grosso. Eu estava pregando nas ruas e anunciando o evangelho. Eu não postei no canal nem um terço daquilo que nós fizemos. Mas presta atenção, eu vou te explicar o que é ser um jovem cheio do Espírito Santo. Eu estava anunciando o evangelho nas ruas, pregando, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, pois é chegado o Senhor voltará. Todo olho verá, se arrependa da prática do pecado. Olha o jovem como que é um jovem diferente. Irmãos, eu estava na casa desse irmão, me convidou para pregar nessa cidade. Nosso irmão que nos convidou. E do nada chegou uma mulher lá que tinha instalado Wi-Fi na casa dele. E essa senhora ali, eu comecei, conversamos a falar de Deus ali para ela. E ela falou assim, olha, hoje passou um irmão corajoso pregando hoje lá na frente da minha casa. Eu não saí para ver quem era, mas de casa eu estava ouvindo ele pregando. Ela mal sabia quem era aquele que estava na frente dela. Ela mal sabia que era o jovem que estava na frente dela que estava pregando lá na rua e anunciando o evangelho. Irmãos, muitos ficaram assombrados na cidade lá de Mato Grosso, agora mesmo. Ficaram assombrados. Nunca vi isso na minha vida. Um senhor me parou, um senhor falou comigo e falou assim, olha, eu nunca vi isso, eu nunca vi alguém pregando assim aqui na rua. Eu nunca vi alguém pregando dessa forma. Olha o nome do Senhor sendo glorificado, igreja. Olha o nome de Jesus sendo glorificado através de um jovem de 21 anos de idade. Aleluia. Aí essa mulher falou assim, olha, eu vi um menino, ela não sabia se era jovem, se era irmão, ela falou um irmão pregando, muito corajoso pregando na rua. Eu olhei para ela e falei assim, esse daí era eu, esse jovem era eu, estava pregando lá, a palavra olhou para mim, aleluia. Ela olhou para mim assim, irmãos, preste atenção, um jovem diferente, ele vai pregar a verdade que Deus mandou ele pregar. Uma vez eu estava na igreja Deus e Amor, né? Eu estava na igreja Deus e Amor, eu já fui da igreja Deus e Amor, para você que não sabe. E era culto de jovens. E todo culto de jovem eu ficava constrangido porque era uma carnalidade total. Irmãos, você quer ver um culto carnal? É culto de jovens. Você quer ver o culto carnal? É festividade. É os dias mais carnais que tem num culto. Nesses cultos que vemos por aí. Infelizmente, você pode discordar do que eu estou falando, você pode não gostar do que eu estou falando, mas é uma grande verdade. É nesses dias que os jovens se maqueiam, se vestem, colocam um salto alto para
fazer os jovens desejar ela, para cobiçar o corpo dela. O menininho quer pregar mais bonito do que o outro, quer pregar mais bonito, mais forte que o outro. Eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. E nós não vemos Deus em coisa nenhuma dessa forma. E uma vez estava tendo festividade, eu estava lá no culto, né? Olha só, eu estava lá no culto e eu ali no meu canto, e começou o culto, festividade. Pensa, igreja cheia, com certeza. Eu fui o primeiro a receber a oportunidade, foi eu. Fala assim, o irmão Vinícius está com a oportunidade. Irmãos do céu. Eu falei, é hoje. Eu já baixei a cabeça, né? Eu falei, é hoje. Porque a igreja estava todo mundo, né? Naquela disposição, culto de jovem, festividade, todo mundo, né? Se alegre na carne, alegre ali no natural. E deram a primeira oportunidade para mim. E eu já pregava a verdade, eu falei, é agora. Agora, infelizmente, eu não podia fazer a minha vontade, então eu falei, é hoje. Irmã, eu fui lá na frente. Porque uma coisa, graças a Deus, eu não sou covarde. Eu fui lá na frente. Quando eu peguei o microfone, eu dei lugar para Deus me usar. Comecei a pregar contra o pecado. Se arrependa. Você quer vir na igreja, ficar andando de salto alto para sensualizar? Se arrependa! Nem, meu Deus do céu, pregando ali contra a imoralidade, contra o pecado. A igreja que estava naquele, né, vai para cá, vai para ali, e dá risada aqui, outro brinca lá. Só vi o grilo dando glória a Deus, assim, ó. Cri, 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 cri. Na igreja, só o barulho do grilo, né? Quando o Vinícius pregou o microfone, estava tudo normal. Mas quando eu preguei o microfone, quando Deus começou a me usar, irmãos, eu estou falando uma coisa verídica. A igreja ficou só o grilo dando glória a Deus. Você acredita nisso? Só o grilo que teve que dar glória a Deus, porque a igreja ficou parada. A igreja falou assim, acho que eles devem ter pensado, quem que é esse jovem? Porque todos os jovens recebam a vitória, receba a bênção, receba, receba, receba. E a igreja rodando, os jovens rodando para lá, rodando para cá, né? Um culto de desordem, o pregador pregando, um jovem querendo profetizar, querendo falar, e aquela bagunça toda. E quando o Vinícius pregou o microfone, aí o chicote estralou. Não porque era eu, mas quando o jovem se dispõe à vontade do Senhor, quando o jovem faz como Isaías, Senhor, eis-me aqui. Quem fala na boca dele é o Espírito Santo, quem usa ele é o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo usa, há arrependimento, há conversão, os demônios se estremecem. Irmãos, quando eu estava nessas igrejas, eu ficava na porta recebendo as pessoas, sempre com um panfleto na mão, dando para quem passava na avenida, dando para quem passava na rua. Jesus está voltando, o tempo é breve, vamos buscar o Senhor, né? Quando passavam os jovens, passavam os pessoal na frente da igreja, e eu sentia de orar, estava tendo culto e expulsando o demônio lá atrás da igreja. Sabe por quê, meu irmão? O jovem de Deus é diferente. O jovem de Deus é diferente. Quem pode dar glória a Deus? Você que é jovem está aprendendo. Quem é jovem está me ouvindo aí? Tem mais de 120 pessoas me acompanhando agora. Você que é jovem está me acompanhando. Escreve aí. Eu, irmão Vinícius, estou te acompanhando aqui, eu sou jovem. Deixa eu conhecer você. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, presta atenção. Olha lá quantos jovens. Olha lá. Eu. Amém. Irmãos, você que é jovem, presta atenção. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Vocês têm acompanhado o meu canal. Vocês têm acompanhado o desenvolvimento da minha vida espiritual. Eu estou no YouTube desde 2017. Quem me acompanha desde o começo sabe. Vê como que Deus ele tem me usado para fazer a diferença. Tenho pregado, Deus tem operado pela sua infinita misericórdia. Irmãos,
Quando eu vou fazer a obra, quando eu estou orando e os demônios não caem, eu já fico preocupado. Sabe por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Quando eu estou pregando, não vejo alma se arrepender, eu já fico preocupado. Sabe por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Irmãos, o jovem de Deus, ele teme a Deus. Ele não quer saber se a igreja vai estar cheia, vai estar vazia, se vai ter jovem, se não vai ter jovem. Irmãos, para você ter uma noção, eu posso falar aqui? Nessa igreja que eu congregava, era dia de culto de jovens, estava lotado, irmão. E o jovem não ia a semana inteira, mas domingo ele estava lá. No domingo ela estava lá, arrumando cabelinho, olhando para cá, olhando para lá. Irmão, infelizmente tem que fazer assim, porque para pregar a palavra tem que dar uma de doido, né? Mas presta atenção. Mexe cabelinho para lá, dá uma olhadinha para lá, cruza as perninhas, coloca a Bíblia em cima da coxa para tampar as vergonhas, porque a saia está em cima do joelho. Irmãos, quando era dia de evangelismo, a igreja estava completamente quase vazia. Só tinha senhoras que estavam no evangelismo. Irmão. Só tinha senhoras que estavam no evangelismo, né? Só tinha senhoras. E quem estava no meio? O irmão Vinícius. Quem que estava no meio? O irmão Vinícius. Os jovens não queriam evangelizar, e eu queria evangelizar. Eu queria me aproximar de Deus. Aleluia. Não tinha jovem para ir, eu estava no meio das senhoras. Estava no meio do senhor de idade. Eu não estava perdendo tempo não, meu irmão. Enquanto o jovem estava lá, só indo de domingo para o culto, querendo pregar bonito, querendo uma festividade, arrumar namorado, eu estava no domingo pregando evangelho, indo nos cultos no lar com as senhoras da igreja, né? As senhorinhas que ora, que busca Deus, estava lá eu no meio delas. Irmãos. Chegava no culto no lar, né? Falava assim, ó, o irmão Vinícius vai pregar a palavra. Pregava a palavra, pregava contra o pecado, Deus operando, né? Eu lembro uma vez que eu estava pregando nesse culto no lar e era um lar católico, né? Muito idólatra, adorando ídolos de barro, escultura e tal. E eu lembro que tava eu e as irmãs, sempre no dia de domingo eu não perdi, eu estava sempre no evangelismo. Era dia de segunda eu estava na igreja, terça eu estava na igreja, quarta eu estava na igreja, quinta estava na igreja, sexta estava na igreja, sábado estava na igreja, domingo estava na igreja. Chegava em casa, minha mãe falava, esse menino não quer ficar, tá fanático, tá ficando doido, não come mais, não, só fica igreja, 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 fica entregando papel na rua, né? Mas minha mãe não entendia e não entendeu que era Deus na minha vida me convencendo de todo pecado. Irmãos, esse dia eu estava nesse culto, nesse lar católico, a gente ia fazer um culto no lar, e eu vi só tinha católico lá, e eu pensando, né? Como que eu vou pregar só católico aqui? Como que eu vou dar uma palavra? Eu com aquele, né, aquele temor, né, diante da palavra ali, e aquela questão, né, de ser um lar católico, você entrar na casa da pessoa, e aquela coisa toda, né? Aquele lar católico, e ali eu já abri certeira. Livro de Êxodo. Ixi, irmãos, já comecei a pregar contra a idolatria. Preguei isso, tal. Pecado contra o Senhor, pecado contra Deus. E Deus foi me usando ali, eu fui pregando a palavra. Depois as irmãzinhas falaram assim, olha, né, quando você abriu aquela palavra, eu já na hora já fiquei com medo. Sabe por quê, irmãos? O jovem de Deus é diferente. Ele não teme ao homem. Ele teme ao Espírito de Deus, ele teme a Deus. Quando ele peca, ele fala, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos, eu não posso errar, eu não posso dar mau exemplo, eu quero entrar nesse céu. Quando o jovem é diferente, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, meu Deus do céu, tá forte esse ensino aqui. Quem está sentindo uma graça aí é diferente aí onde você está agora. Um jovem que é diferente, quando ele abre a boca, Deus fala através da boca dele. Quando ele abre a boca, quem fala é Deus que fala na boca dele. Quantas pessoas ficam surpresas? Quantas pessoas ficam surpresas, irmãos, quando eu vou pregar na igreja. Esses dias eu estava pregando na igreja, né?
né, pastora, não existe pastora, né? Os irmãos da igreja sobe lá no altar e só os pastores. Eu falei, não, deixa eu aqui embaixo mesmo. Mas sobe no altar, não, deixa eu aqui embaixo mesmo. Aí veio de novo, irmão, sobe no altar. Eu falei, irmão, já falei que eu não quero subir. Pô, para me subir, eu subo, né? Mas amém. Subi no altar depois. Louvado seja Deus. Já naquelas, né, irmão? Porque um pregador que é jovem, ele tem receio de estar na igreja, numa igreja e pregar a verdade. Por quê? Porque ele sabe que muitos não vão acertar. Muitos não vão aceitar a verdade. E eu estava nesse altar e eu ali, né? Convidei os irmãos do ministério para estar comigo, né? E aquele culto lá, né? Aquele culto ali e tal. E ali, né? O louvor e tal, né? Pessoas vaidosas no culto e tal. Quando eu tomei a pregação, né? Deus já começou a me tomar. Quem viu um pedaço do vídeo aí que eu postei no canal aí? Esse vídeo tá no canal. É. Irmãos, eu quero pedir para você, deixa o seu gostei nesse vídeo, deixa o seu like, tem mais de 140 pessoas, olha que coisa linda. Mais de 140 pessoas que estão acompanhando esse ensino, que coisa linda, né? Irmãos, presta atenção. E nesse dia eu estava na igreja, né? Me convidaram para pregar, e eu quando comecei a pregar, muitos não estavam dando nada para mim, nem no altar eu não queria subir, meu irmão. Porque um servo de Deus, a Bíblia diz que quando o servo de Deus chega, diante de ele foi convidado, ele tem que sentar lá atrás. Quando o homem de Deus é convidado, ele tem que sentar lá atrás, para depois ser honrado. Quem está me entendendo? Para depois ser honrado. Então eu fiquei lá embaixo, me chamaram, depois eu subi lá em cima, quando eu comecei a pregar a palavra, Deus já começou a falar através da palavra, meu Deus do céu, foi coisa tremenda, né? Ficaram surpresos, né? Porque hoje não vemos mais jovens pregando a verdade nas igrejas. Irmãos, infelizmente, o que leva muitas das vezes a igreja brasileira, o que leva dentro da igreja a vaidade é os jovens. Infelizmente. Irmãos, o que leva a vaidade para dentro da igreja, muitas das vezes, são os jovens. Porque o jovem, ele quer curtir, né? Um jovem mundano quer curtir, quer namorar, quer estar postando foto no Facebook, né? Na praia, quer ir na praia, quer curtir o mundão e quer ir na igreja. Só que na igreja ele não quer deixar os costumes do mundo. E isso está acontecendo em muitas igrejas brasileiras. Eu quero que você compartilhe e mande esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para chegar nesses jovens que estão dispersos, que estão dormindo, para que sejam como Timóteo. Paulo enviou a Timóteo pregando o evangelho a toda criatura. Timóteo deu exemplo, irmãos. Timóteo era diferente. Aleluia. Irmãos, olha, meu Deus, as minhas mãos estão queimando, estão pegando fogo aqui. Por quê? Quando a presença de Deus é tremenda através dessa verdade. Irmãos, vamos voltar a primeiras obras. Vamos voltar a buscar a Deus de verdade. Jovens, voltam para a doutrina. A doutrina de 40 anos atrás, de 50 a 60 anos atrás. Eu tenho 21 anos, mas vivo a doutrina. Não ando de bermuda nem dentro de casa, nem fora de casa. Louvado seja Deus. Não fico dormindo sem camisa dentro de casa, não fico andando de bermuda dentro de casa. A mesma coisa que eu sou dentro de casa, eu sou na igreja, sou fora na rua. Eu tenho que ser diferente. Aleluia, louvado seja Deus. Se arrependa enquanto é tempo, pois o juízo do Senhor está próximo. Ai, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você entenda algo. Para ser cheio do Espírito Santo, faz a obra de Deus. Eu queria ser usado por Deus e não sabia como, e eu aprendi como que era ser usado por Deus. Comecei a jejuar todo dia, comecei a orar. Era 8 horas eu estava na consagração. Era 6 horas eu estava no culto de oração. Era 7 horas eu estava no culto. Chegava em casa 10 horas. Estava pregando na praça, estava pregando na rua. Estava tendo experiências. Não via ainda demônio cair por terra. Não via pessoas sendo curadas. Mas eu queria ser usado por Deus e queria conhecer a Deus, e eu fui até o final. Irmãos, se você vê Deus me usando dessa forma hoje, eu passei por muita luta, né? Fui chamado de fanático, de santinho, né? E aí vai.
mas para conhecer a Deus é dessa forma, a porta é estreita. No mundo sofrereis aflição. Esse evangelho que estão pregando de facilidade. Ou esse evangelho que estão pregando de entra pela porta larga e vai pela porta larga e o céu é dessa maneira. Não! Acorda, 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 acorda. O céu não é dessa forma, é estreito demais. A porta é estreita demais. O céu é apertado, caminho apertado para chegar até o céu. Jovem, se arrependa hoje. Você que é jovem e ouviu essa palavra, tem mais de 100 pessoas acompanhando esse ensino. Irmãos, que bom seria que tivesse 1000 pessoas acompanhando. Que bom seria que tivesse milhares de pessoas acompanhando esse ensino. Essa palavra verdadeira. Seja exemplo na tua casa, seja exemplo na escola. Quem viu um vídeo uma vez eu pregando na escola, eu preguei dentro da escola a palavra, né? Enquanto muitos jovens querem pregar, tem vergonha de carregar a Bíblia, na igreja quer dar uma de profeta, na igreja quer dar uma de servo, na igreja quer dar uma de cantora, na igreja quer ser a melhor cantora, quer pregar bonito, quer cantar bonito, mas na escola já não é mais nem crente. Na escola já não quer mais ser crente. Anda na roda dos escarnecedores. Anda imoral dentro da escola. Irmãos, se arrependam. Eu como jovem, eu era bagunceiro dentro da escola, era novo. Jovem é assim, ele tem aquela, né? O jovem, ele tem aquela questão, ele é elétrico, ele não quer parar, quer bagunçar, quer zoar, mas quando ele conhece a palavra, ele amadurece. E eu amadureci através da palavra. Irmãos, eu bagunçava, zoava na escola, pulava muro de escola, entendeu? Estou pregando para os jovens, para você que é jovem, para você entender. Você que não é jovem, ouve essa palavra porque você vai pregar para jovens e você vai precisar passar para elas esse exemplo que eu estou dando para você. Depois que eu conheci a palavra, eu comecei a ser diferente. Comecei a ficar mais destacado, comecei a ficar mais no meu canto, comecei a ficar mais na minha, né? Porque o jovem de Deus não anda na roda dos escarnecedores, Salmos capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Tem muitos jovens que estão na igreja e estão pregando a palavra, mas depois está na rodinha de amigo, está jogando bola, está cheio de amigo lá, né, falando palavrão, né, igual muitos por aí. Você vê agora esse rapaz aí, fugiu agora a memória o nome desse rapaz, né? Esse Davi Neto, acho que é Davi Neto o nome dele, né? Da igreja Deus e Amor, né? Jovem, falando que os jovens têm um espírito jovem, é diferente. Ei, não existe isso não, meu amigo. Não existe isso não. Jovem não precisa falar, mano, falar, e aí, cara, igual eu vi um vídeo esses dias de um jovem dando a paz do Senhor, o outro jovem falando para ele, fala assim, ó, não fala isso não. Não é para falar, que paz o quê, irmão? Fala, e aí, mano, e não sei o quê. Ei, jovem, acorda. Acorda para a vida, meu irmão. Foge desses prazeres carnais. Você vê, esse irmão aí, esse Davi Neto, ele estava de bermuda, lá em Israel, né? Nada contra ele, mas contra essas práticas mundanas, né, meu irmão? Tem que se arrepender, meus irmãos. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender, né? Ah, vai pregar isso, aquilo, para o jovem chegar mais fácil na igreja. Ei, a palavra verdadeira, realmente, verdadeiramente, não precisa de facilidade para o jovem entrar obedecer a palavra. A porta continua sendo estreita para o jovem, para o senhor de idade, para todos. A palavra continua sendo estreita. Irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Manda este ensino, essa verdade para todos os jovens
que se arrependa e volte ao primeiro amor. Porque Deus conta com você, você que é jovem, Deus quer ver você pregando num trem, Deus quer ver você pregando no ônibus, Deus quer ver você pregando na praça, Deus quer ver você pregando na escola, Deus quer ver você pregando na rua, Deus quer ver você pregando o evangelho verdadeiro, Deus quer ver você dando exemplo, Deus quer ver você na doutrina, Deus quer ver você pregando a verdade, vivendo a verdade. Deus conta conosco. Sois jovens e já venceste o maligno. Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, compartilhe em nome de Jesus. Esse vídeo tem que ser compartilhado. Jovens, volte a entrar na porta estreita. O céu continua sendo estreito. Ele é tomado à força. Tá bom? Seja diferente. O jovem é diferente. Amém? Mundo é mundo, igreja é igreja. Coisas totalmente diferentes e opostas uma da outra. Tá bom? Se arrependam, pois o juízo do Senhor está próximo. Irmãos, Deus abençoe a todos. Fica na paz. Lembrando, irmãos, temos o canal da igreja. Igreja Anunciando a Verdade. Você que não sabe, nós temos 2 canais. Esse é o meu canal, né, oficial. Louvado seja Deus. E tem também o canal da igreja Anunciando a Verdade. Amém, irmãos? Tem o canal da igreja Anunciando a Verdade aí. Vai lá, compartilha os vídeos lá, acompanha lá. Você está perdendo muita coisa, né? E nós vamos começar a filmar os cultos ao vivo. Irmãos, ajude essa obra. Amém? Ajude essa obra. Tá bom, meus irmãos? Ajude essa obra. Você quer ajudar essa obra? Irmãos, você que é moderador do canal, coloca a conta para os irmãos ajudar. Tá bom? Para nós entregarmos cesta básica, entregarmos marmitex, para mim como jovem fazer a diferença, entregar, né, aos necessitados, pregar o evangelho verdadeiro a lugares, cidades diferentes aí, irmãos, tá bom? Então eu preciso da sua ajuda em nome de Jesus Cristo, tá bom? Nós precisamos pagar aluguel, nós precisamos fazer obras sociais e nós não temos condições, né, para nós tomarmos essa liberdade de fazer todas essas questões, tá bom? Eu preciso da sua ajuda, amém, meus irmãos? Vai estar no comentário aí, os irmãos vão colocar no comentário para vocês. Terminando esse vídeo, vai lá, ajuda essa obra, em nome de Jesus Cristo. Seja um dizimista, seja um ofertante desta obra, tá bom? O CNPJ da igreja está aí, nós vamos, né, fazer a conta, vamos abrir uma conta, e nessa conta nós vamos fazer para você estar depositando, né, a sua contribuição através dessa conta. Por enquanto ainda não está finalizado, tá bom? Mas já está em mãos. Amém, irmãos? Quando nós fizermos a conta, nós vamos dar aí um recado para vocês. Amém? Compartilha aí esse vídeo e que Deus abençoe a todos. Fica na paz e que o Espírito de Deus seja com todos vocês, tá bom? Ó, compartilha os vídeos, hein, irmãos? Compartilha os vídeos. Tem um vídeo que eu postei aí, pregando na praça. Compartilhe esses vídeos, porque vai chegar a mais jovens e mais jovens vão se inspirar através dessas obras e vão fazer igual. Que o Espírito de Deus seja com todos vocês. Fica na paz e um abraço e a paz do Senhor a todos.